eu vou falar de duas coisas importantes para poder fazer o ponto que está no título de hoje. Primeiro, eu vou contar uma história para vocês. Segundo, eu vou referenciar um vídeo que a gente já conversou aqui, tá bom? A história é sobre o meu círculo de amigos entre 2020 e 2021, acho que foi 2020 até 2024. A gente se conheceu num bar, num posto de gasolina, numa conveniência, alguma coisa dessas, numa rua que tem de bar aqui no Rio de Janeiro. E quando a gente se conheceu, a gente acabou tendo uma química muito legal. Foi um momento que eu tava um pouquinho baixa na minha vida, que eu tava muito distante dos meus amigos. E quando eu conheci esse novo círculo de amigos, né, acabou que a gente teve uma química muito boa e a gente foi se encontrando para diversos rolês de bar, de festa, de ir na casa um do outro. Nunca foram um cara de usar droga, eram gente fina, conversavam bem pra caramba, eram caras extrovertidos, enfim. E tinham até um poder aquisitivo que pra nossa época, pra nossa realidade, era bom. Então, poxa, a gente acabou se dando muito bem. E nesses 3, 4 anos que a gente lidou muito um com o outro, a gente acabou tendo altos, baixos, mas a gente sempre se deu muito, muito bem. A gente sempre teve uma química muito boa. E onde um entrava bem, o outro poderia suprir onde ele não estava tão legal. Então você tinha um cara um pouco mais papo cabeça, inteligente, você também tinha um cara com um pouco mais de pinta de quem queria pegar todo mundo, você tinha um cara com um pouco mais de cultura, letragem, você tinha um cara que tinha um pouco mais de malemolência, e assim sucessivamente. E todo mundo ali achava tudo super divertido, o papo de todo mundo, um com o outro, era sempre maneiro pra caramba. E fomos assim por uns 3 ou 4 anos. Até que teve um momento que a gente brigou, fomos cada um pro nosso lado. E um belo dia, um desses amigos desse grupo, né, a gente ainda se fala, e nessa nossa conversa ele virou e falou: cara, será que tem alguma chance de você e um desses outros caras aqui voltar a se falar? E eu falei com ele a frase que tá encabeçando o tema desse vídeo: nada mais vai ser como era antes. Grava essa frase. E sério, bota ela na tua cabeça, se for necessário, tatua no teu cérebro a frase: nada mais vai ser, ou nada mais será como era antes. Eu diria que, importantíssimo você segurar essa frase, porque ela vai guiar a gente até o final do vídeo. A outra coisa que eu tenho para dizer hoje é referenciar o vídeo que eu tava no carro falando sobre as duas formas de você ver a vida, ou você enxergar ela como uma história única, com início, meio, fim e uma linha reta, o desenho seria de uma linha reta, ou você ver como vários círculos, que são os diversos momentos da sua vida, um de cada vez. É como se cada segundo, é como se cada cena, cada emoção, cada diálogo na sua vida fosse um círculo e você vai galgando de um para o outro sucessivamente. Quando você junta essas duas coisas e você também volta para aquele vídeo, o que eu falei lá foi que quando você pula de um círculo para o outro, aquele anterior já não existe mais. E a única coisa, o único espaço, o único desenho que existe é o círculo que você está agora. Então, esse círculo aqui que eu tô agora gravando, ele daqui a pouco vai terminar. Daqui a uns 5, 10 minutos ele vai acabar. E eu vou galgar para um próximo passo. Vai ser ler, vai ser estudar, vai ser escrever, vai ser dormir. Eu não sei. Só sei que eu vou pular desse círculo para outro, vou pular de um momento da minha vida para outro. E o que gera, o que cria esses momentos são exatamente as nossas emoções e as escolhas que nós tomamos a partir daquele determinado círculo. Ele pode ser encerrado por tempo, pode ser encerrado por emoção, pode ser encerrado por ocasião, N coisas. Até mesmo a sua visão, segundo a galera da PNL. No entanto, se eu tivesse que dizer o que é o fator determinante da frase nada mais será como antes, é que quando a gente termina de passar por um momento na história, e desculpa ser o capitão óbvio aqui,
ele não volta. E aquelas emoções, apesar de elas ficarem guardadas no seu inconsciente, apesar de algumas experiências ficarem gravadas, seja como uma recordação, seja como um trauma, seja como algo que te faz crescer ou algo que te derruba, brother, aquele momento já foi. Ah, mas foi um momento ótimo, eu ganhei uma promoção no trabalho, eu passei para uma pós-graduação braba, eu entrei numa faculdade muito boa, ou eu peguei uma mina muito, muito gata. Cara, isso já foi. Isso já passou. Isso foi um círculo que você pulou pro próximo. Que você pulou para, por exemplo, você pegou uma mina muito gata, você pula pro pós-date ou pro final da festa. Você tava ganhando uma promoção, cara, agora você ganhou a promoção, você agora vai ter que trabalhar. Mas com mais responsabilidade, apesar do salário melhor. Então, existem coisas que elas acontecem e elas são fatores determinantes. Eu não estou dizendo que essa história não vale de nada. Mas o que eu estou dizendo é que quando você passa por esses momentos, cara, tua história já ficou. E a tua história hoje é aquilo que está acontecendo agora. Quando... Cara, acho que isso é um provérbio chinês. Chinês porque eu me lembro quando eu era criança, eu vi isso em Kung Fu Panda, inclusive. Que quando você pensa no passado, o passado ele já foi, cara. E quando você pensa no futuro, o futuro não existe. E aí, a única... Tá legal, eu fui interrompido aqui, eu acho que eu tava falando da frase chinesa, Kung Fu Panda. E tá, Kung Fu Panda, aquela tartaruga, quando ela tá morrendo, ela fala que o passado já não existe mais, o futuro ele ainda não existe, então o hoje é uma dádiva, por isso que ele se chama presente. Então aquelas paradas lá de chinês místico. Brother, o hoje é a única coisa que existe. E quando eu falo uma parada com vocês, eu tô na verdade falando comigo primeiro. Eu não tô aqui pra ensinar ninguém. Eu tô aqui pra falar o que eu considero verdade e trazer pra vocês aquilo que eu considero verdade pra gente poder trocar uma ideia, sabe? Essa parte aqui de comentário é basicamente pra isso. E como eu sei que ninguém vai ver essa merda, cara, tu tem minha DM, tu tem meu WhatsApp. Então, cara, é o seguinte, só hoje existe. Só esse momento aqui que eu tô gravando, tem 7 minutos de vídeo, existe. Ah, mas e daqui a 10 minutos? Ah, mas e o que aconteceu há 20 minutos atrás, essa interrupção aqui que eu tive? Já não existe mais, já passou. E isso é uma coisa que eu assumo pra vocês que eu tenho dificuldade. De viver intensamente o momento. Muita gente acha que pra viver intensamente o momento, você precisa encher a cara. Muita gente acha que pra viver intensamente o momento, precisa fumar ou alguma coisa do gênero, precisa de música alta ou de mulher, sabe? Eu nunca vou esquecer a frase de um amigo meu. Presença feminina presença feminina, melhor ambiente, alguma coisa assim. Você não precisa disso, cara. Você precisa apenas colocar os seus olhos, ouvido e mente e coração e pela união vocês poderem socar o planeta, não. E ao colocar essas coisas no aqui e agora, é quando você começa a viver de verdade. A verdade é essa. Vive o agora, cara.